de todos, né? Eu vou apresentar esse trabalho aqui, que esse trabalho é sobre uma representação simplética do graviton, né? Antes de começar o trabalho, eu queria só fazer umas observações. Esse trabalho aqui, a princípio, ele era mais uma apresentação técnica para ser ia ser uma apresentação fechada para o grupo, né? Então o professor pediu para abrir a apresentação e aí eu tentei modificar umas partes aqui, deixar um pouco mais divulgação científica, né? Mas aí ficou meio que uma gambiarra, mesmo assim vai dar para apresentar legal. Então, as figuras elas estão soltas, né? Mas é isso. Bom, eu vou apresentar esse trabalho aqui sobre a representação simplética do graviton. Eu tive como colaboradores o professor Ademir Santana, o professor Sérgio Lhoa e o meu grande mestre, meu amigo, Gustavo Petronilo. Esse trabalho ele está dividido em 5 partes aí, né? Primeiro vem as motivações, depois vem uma revisão rápida aqui de mecânica quântica simplética, que é o instrumento que a gente vai usar para poder realizar o trabalho, né? E depois vem essa parte, a parte 3, ela é a representação simplética já de uma partícula de spin 1, especificamente partículas de massa zero, e aqui a gente usa um pouco de teoria de calibre para poder fazer essa representação. Na quarta parte, aí já vem o trabalho propriamente dito, e aí a gente já faz a representação simplética do graviton, né? Ou seja, o graviton no espaço de fase. Isso semelhante ao que foi feito na parte para spin 1. Após isso, vem as conclusões. Bom, a motivação original desse trabalho foi representar o graviton no espaço de fase. Para poder fazer isso, a gente vai definir um produto que a gente chama de produto estrela, e a partir desse produto estrela, a gente vai poder construir uma representação simplética. Você vai poder ver mais dessa representação simplética nessa referência que tem aí do Oliveira, está no rodapé do slide. E a partir daí, a gente vai poder fazer uma representação simplética da nossa partícula de spin 2, né, que é o graviton. Beleza. A ideia de fazer esse trabalho começou por causa daquela detecção das ondas gravitacionais em 2015, né? Mas vamos entender um pouco sobre essa detecção das ondas gravitacionais. A primeira proposta que a gente tem da existência de uma radiação gravitacional, ela remonta ainda ao eletromagnetismo de Maxwell. Então, 1893, Heaviside, ele compõe um conjunto de equações análogas às equações de Maxwell, só que para gravitação. E aí ele chega na conclusão que talvez devesse existir uma espécie de radiação gravitacional que se propagasse com a velocidade da luz, semelhante ao que acontece no campo eletromagnético, né? Mas é só em 1916, já com Einstein, que a gente vai ter a primeira solução robusta do que seria uma onda gravitacional. Então, Einstein, no contexto das equações de campo de Einstein, né, das equações linearizadas, ele chega numa solução de ondas gravitacionais e ele conclui que, existindo ondas gravitacionais, né, caso existisse, elas deveriam ter 2 modos de polarização e deveria ter a velocidade da luz, né? Bom, o próprio Einstein, ele não tinha certeza da existência de ondas gravitacionais e ele chegou à conclusão que, caso existissem, ninguém nunca seria capaz de detectar, por causa da amplitude dessas ondas, né? Beleza. Após isso aí, em 1974, Russell e Taylor, eles observando ali um sistema binário, eles observaram que o decaimento orbital do sistema, né, ele perdia energia, e essa energia era igual àquilo que era previsto por um mecanismo de radiação gravitacional, né? Então essa foi a primeira, essas evidências de Russell e Taylor em 74, foram as primeiras evidências indiretas da existência de ondas gravitacionais. Mas beleza. Aí, em 2015, quase 100 anos depois da primeira solução lá de Einstein para as ondas gravitacionais, a gente teve aquela detecção histórica do LIGO, né? Foi aquela detecção, primeira detecção direta de ondas gravitacionais. Como funciona o LIGO? Aqui eu vou dar uma passada rápida, quando passar para as figuras vou explicar melhor. Mas o LIGO é basicamente um interferômetro, né?
O LIGO são duas antenas, cada antena é um interferômetro, né? Esse interferômetro, ele é distorcido quando ele é atravessado por ondas gravitacionais, e aí ele pode detectar essas ondas, né? Então, em 2015, essas ondas gravitacionais atravessaram as antenas do LIGO, né? Foi feita a detecção direta, e essa detecção direta, logo no começo ali, ela trouxe uma informação bastante importante para a gente. Elas confirmavam ali os modos de polarização das ondas gravitacionais. Por que isso é importante? As ondas gravitacionais possuírem dois modos de polarização é exatamente o que se prevê para uma partícula de spin 2. Então vamos considerar assim, se a onda gravitacional ela é quantizável, né? Se o campo gravitacional é quantizável, você chega numa partícula hipotética que seria o graviton, e esse graviton ele teria spin 2 e massa nula, né? Então, essa confirmação dos dois modos de polarização das ondas gravitacionais, ele fortalece a hipótese da existência dessa partícula com spin 2, né? Beleza. Prosseguindo aí, a gente teve em 2017 a detecção da primeira quilonova, a primeira detecção de quilonova, que foi a primeira detecção multicanal. O que é uma detecção multicanal, né? Nesse caso, para astronomia moderna agora. Astronomia contemporânea. A gente pode agora, via eletromagnetismo, ou seja, a imagem que a gente tem da luz que está chegando daquele fenômeno, né? E a gente tem também os sinais gravitacionais, que seria o outro canal, né? Então, essa detecção da quilonova, por que eu resolvi colocar ela aqui? Ela confirmou de forma cabal que as ondas gravitacionais elas tinham a mesma velocidade das ondas eletromagnéticas, né? Então você tem um fenômeno que está acontecendo a anos-luz de distância da Terra e os sinais de onda gravitacional e de onda eletromagnética, o sinal luminoso, chegaram aqui basicamente no mesmo tempo. As ondas gravitacionais chegaram um pouco antes das ondas eletromagnéticas, né? Mas isso não quer dizer que elas são mais rápidas do que a luz. É porque a onda gravitacional ela não interage eletromagneticamente, né? Então ela sofre menos atraso no caminho. Beleza. A gente tem as referências aí da detecção do LIGO, essa referência 2 no rodapé, e a gente tem a referência da detecção da quilonova, né? Uma coisa que é interessante aqui é que o LIGO em 2015, você tem duas antenas do LIGO, existe também uma antena semelhante ao LIGO, que é o Virgo, na Itália. O LIGO ele já estava com precisão suficiente em 2015 para poder fazer uma detecção, né? O Virgo ainda não estava. Então, as duas antenas do LIGO, que ficam nos Estados Unidos, né, elas fizeram a detecção das ondas gravitacionais, sendo só duas antenas, a gente não tinha como confirmar exatamente de que ponto do céu vinha aquele sinal, né? Então foi só com essa detecção, a primeira detecção do Virgo em 2017, que aí você tinha três antenas funcionando, né? Que você pode triangular o sinal e saber de que direção do céu estava vindo aquele sinal. Então essa detecção da primeira quilonova, ela só foi possível também porque a gente tinha as três antenas funcionando. Logo após a detecção das ondas gravitacionais, a colaboração LIGO-Virgo, né? Eles avisaram os observatórios internacionais, todo mundo olha para esse ponto aqui do céu, né? E aí a gente pode ver ali o fenômeno da quilonova também no espectro eletromagnético, né? Bom, eu não coloquei aqui, mas uma coisa interessante que está acontecendo também é o lançamento do LISA, né? Na verdade, o LISA já foi lançado. O LISA é uma constelação de satélites, é basicamente um LIGO no espaço, né? Então, ele vai poder captar outros comprimentos de ondas gravitacionais, né? Beleza. Ó, aqui a gente vai entrar em algumas imagens. Essa primeira imagem que a gente tem aí, ela é uma antena do LIGO, né? Esse daí é o LIGO 1, se eu não me engano. Você pode observar aí pela extensão do braço, ele tem 4 quilômetros aí de extensão, né?
Então, são braços bastante longos, são 2 braços, ele tem formato de L, esse é o nosso interferômetro, né? Como que ele funciona? Aqui a gente tem um pouco da ideia, né? Essa primeira parte da figura aí, que você tem, né? São dois corpos massivos, né? No caso, dois buracos negros, né? Mergindo, eles estão espiralando para poder formar um único buraco negro, né? Então, conforme eles estão mergindo, eles vão emitindo ondas gravitacionais, que é essa espiral que você vê desenhada aí, né? Beleza. O LIGO, ele, como interferou... bom, desculpa. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Oi? Sim, senhor. Sim, sim. Meu microfone ficou mudo por um pouco aqui, desculpa. Então, o que acontece? Aqui, na parte superior da imagem, a parte direita da imagem, né, você tem aí um modo de polarização da onda gravitacional. Ela oscila dessa forma aí, ó. Isso aí é uma polarização em mais, né? A gente vai ver melhor sobre essa polarização daqui um pouquinho. Mas o que acontece? Essa polarização, ela vai distorcer os braços do LIGO, né? De formas bastante específicas. Essa última parte da imagem, da figura, ou a parte inferior da figura, você tem aí qual que seria, mais ou menos, está ilustrado aí, né? Qual que seria o efeito dessa onda gravitacional passando pelos braços do LIGO. Então você vê aí a alteração do tamanho dos braços do LIGO, né? A diferença entre o braço que está na horizontal e o braço que está na vertical. Essa distorção aí pode ser captada por interferometria, né? E aí a gente consegue, como é que eu posso dizer? Aí a gente consegue fazer a captação dessa onda gravitacional. Beleza. Aqui eu resolvi colocar essa imagem porque ela tem aí ela tem o sinal que foi captado em Hanford, né? No LIGO de Hanford, na antena de Hanford, e você tem o sinal em azul que foi captado em Livingston, né? Você vê aí que os sinais são bastante próximos, né? O sinal que você tem embaixo é a junção dos dois, você tem o ajuste aí dos dois, né? E eu coloquei aí porque é interessante você ver que é o mesmo sinal que passou por uma antena, o mesmo sinal que passou pela outra antena, né? Beleza. Tá. Isso aqui é um exemplozinho, né? Uma simulaçãozinha do que acontece quando a onda gravitacional está passando na malha aí, no tecido do espaço-tempo aí, né? Então, aí seria também um modo de polarização em mais, né? E aí, a minha mulher, eu não sei se todo mundo sabe, né? Ela gosta bastante de fazer simulação, ilustração científica, essa coisa toda. E aí, eu pedi para ela fazer uma simulação avançada aqui dos modos de polarização das ondas gravitacionais, né? E a gente chegou nesse resultado aqui, o que aconteceria comigo, né? Caso as ondas gravitacionais estivessem aqui atravessando o meu rosto aí, né? Então você tem aí na primeira parte, do lado direito, ou do lado esquerdo, você tem o que acontece com o modo de polarização em mais da onda gravitacional. Você tem a primeira figurinha aí, você tem o rosto aí normal, né? Tá passando a onda gravitacional, ela vai distorcendo, distorcendo em forma de elipse aí, como você pode ver, né? Então, do lado esquerdo, você tem o modo de polarização em mais, do lado direito, você tem o modo de polarização em X, né? Beleza. Aqui eu coloquei um pouco do espectro das ondas gravitacionais, né? Então, hoje, se você for observar aí no rodapé da figura, ou na parte inferior da figura, né? A última imagem que você tem, ela é de uma antena do LIGO, né? Então,
o LIGO, ele está nesse range aí, ele está nesse alcance do espectro de ondas gravitacionais. Ele é muito bom para detectar, como é que eu posso dizer, colisão de estrelas de nêutrons, colisões de buracos negros, né? Mas o LISA, que eu avisei lá atrás, né? Que eu comentei lá atrás, o LISA, ele está nesse espectro aí que está marcado, né? Essa figura em azul. O LISA, ele já consegue captar certos fenômenos que o LIGO não é capaz de captar. Por exemplo, você tem aí a colisão de buracos negros supermassivos, né? Esses buracos negros que a gente tem no centro das galáxias, né? E, de forma geral, são colisões de buracos negros supermassivos. Ele está um pouco fora ele está bastante fora do range do LIGO, né? Beleza. Aí a gente tem outras propostas aí de identificação aí de ondas gravitacionais. Uma delas é por interferometria, né? Como é que eu posso dizer? Desculpa, gente, por observatório de rádio, né? E pela polarização do fundo de micro-ondas, né? Mas tá, vou passar aqui. Continuando aqui nossas motivações, a gente tem como uma das motivações aqui está relacionada aos métodos de detecção das ondas gravitacionais. Aqui especificamente para sinais mal modelados e sinais que nem sequer foram modelados. Para isso vamos falar um pouco mais sobre esse Wiener's Optimal Filter, né? E Wigner-Ville TF Distribution, né? Que é a distribuição de tempo e frequência de Wigner-Ville, né? Toda detecção de onda gravitacional que é feita hoje, ela é feita com base nesse filtro ótimo de Wiener's, né? Esse filtro, ele faz o seguinte, você capta basicamente o sinal que você já quer ver, que você já tem muito bem modelado. Então, o que ele faz? Por exemplo, a gente tem uma modelação muito fiel de como seria uma onda gravitacional da colisão de corpos como buracos negros, né? Então, o seu algoritmo ali, quando o seu computador coletou aqueles dados que vieram da sua antena, ele vai pegar e vai eliminar tudo aquilo que ele entende que é ruído. Mas ele está eliminando já procurando exatamente aquilo que ele quer ver. Seria como se a gente estivesse indo numa orquestra para escutar basicamente o violino. Então você vai lá e você quer captar violinos, né? Aí você não presta atenção nos metais, não presta atenção nas cordas, né? Você presta atenção nos pianos e a coisa toda, você vai prestar atenção em violino, né? Então o Wiener's Optimal Filter, ele faz esse tratamento aí para evitar falso positivo, a gente tem um tratamento estatístico. Então, até esse trabalho que está na referência 4, aí embaixo no rodapé, qual que é a proposta dele e de outros trabalhos semelhantes, né? Se a gente fizer um tratamento das ondas gravitacionais no espaço de fase, tentando detectar essa onda gravitacional por meio da frequência, da distribuição da frequência e do tempo, né? A gente pode começar a captar sinais que não foram modelados ou sinais que nem sequer foram modelados, né? Então a gente não fica só naquela coisa de procurar o que a gente já conhece muito bem, né? Como que seria isso? A gente está detectando por meio de tempo e frequência, quando está no espaço de fase, seria como você observar uma música por tempo, né? E melodia, frequência, né? Então o que acontece? Seria como se fosse, você entra na orquestra e agora você não vai deixar escapar nenhum sinal, mesmo que você não conheça. Então, eu tenho um instrumento ali que eu não conheço, mas ele está tocando por meio de ritmo, melodia, tempo, frequência, você consegue captar esse sinal, né? Perceber que existe alguma coisa ali. A distribuição de Wigner-Ville, ela é feita no espaço de fase, então ela ressalta como é que eu posso dizer? Ela ressalta na análise experimental, né? Esses dados. Beleza. Continuando as motivações aqui,
o, o formalismo de Wigner, né, que é o formalismo que a gente emprega para poder fazer essa representação do espaço de fase, ele deixa bastante claro nas análises experimentais as correções de potencial. Quando você faz uma correção quântica no potencial, isso fica bastante ressaltado nas análises, né? Então, outra das motivações aqui foi fazer essa correção para o graviton, né? Aqui já no espaço de fase. Seguindo essa motivação, a gente tem aí, por fim, que a função de Wigner, hoje, ela é passível de medida direta, né? Então, assim, você pode medir diretamente a função de Wigner, experimentalmente. Você tem um trabalho aí, esse trabalho do Lutherbach, né, o Lutherbach, você tem, ele está fazendo aí para... desculpa, gente. Vou continuar aqui. Continuando aqui, essas imagens referentes a essa parte anterior que eu coloquei, né? Tem um pouco aí de como se parece o sinal das ondas gravitacionais devido à colisão de buracos negros, né? Então você tem um sinal que é bastante específico. Isso aí eu coloquei essa imagem porque tem a ver com optimal filtering, né? Quando você está fazendo uso do optimal filtering, você está procurando exatamente esses formatos de sinal, né? Aqui um exemplo do que o optimal filtering faz. Você tem o sinal aí do equipamento, né? E ele já tratado embaixo aí, né? Das duas antenas. Beleza. Esse daqui, ele já é um exemplo de como Caio, deveria aparecer. Oi. Caio, só uma dicasinha. Eu acho que o seu microfone está batendo no seu casaco. Está fazendo um Sim, ruídozinho. Seu casaco, acho que tem um zíper, não tem? E tem. aí eu acho que está riscando no zíper e está fazendo um ruídozinho de fundo. Desculpa, gente. Desculpa a melindrar. Não, tá certo. É que Acho daqui que não dá para eu melhorou. ouvir. Eu Eu vou acho que tirar aqui. não ouve o seu próprio microfone, então É, fica... Pronto. Eu não queria que você tirasse a roupa, não, mas tá tá tudo bem. tranquilo. Segue em Então, vamos frente. lá. Desculpa. Essa figura aqui que eu coloquei, ela tem num artigo até que já foi citado aí, né? Sobre métodos de detecção de ondas gravitacionais, e ele é uma simulação de como se pareceria no espaço de fase a detecção da onda gravitacional. Na primeira figura aí do lado esquerdo, a gente tem como se pareceria o ruído. Essa simulação aqui foi feita com base nos dados do LIGO, tá? Da primeira detecção. E a figura aí da direita, vocês têm um pico aí, eu não sei se dá para todo mundo ver, esse ponto mais escuro, né, essa região mais escura que a gente tem na figura à direita, isso daí seria o sinal das ondas gravitacionais, propriamente dito. Aqui é importante dizer uma coisa, quando você está no espaço de fase, esses pontos mais escuros aqui, eles estão associados à amplitude das ondas gravitacionais. Mas isso daqui não é a amplitude das ondas gravitacionais. Isso aqui é uma pseudo-amplitude das ondas gravitacionais, né? É como acontece nos casos que a gente trabalha com a função de Wigner, a gente tem a pseudo-probabilidade, né? Aqui a gente tem uma pseudo-amplitude. Beleza. Bom, a partir disso, vamos começar aqui a nossa revisão da mecânica quântica simplética, né? A gente vai começar aqui vendo o espaço de Hilbert, um pouco do espaço de Hilbert e a estrutura simplética, né? Então, considere aí um espaço 2n dimensional com a variedade gama especificada pelas variáveis Q e P. Aqui a variável Q é variável de momento, ou de posição, e a variável P é variável de momento, né? Então, definido por meio da biforma ômega. Então, esse ômega aí é a nossa biforma, ele é definido por meio de um produto externo. Da primeira vez que eu mostrei aqui para o professor, eu vi que é importante eu ressaltar uma coisa aqui. Aqui, a biforma, ela está definida aí com produto externo, esse cunha que você está vendo aí entre dq e dp. Mas só que embaixo eu vou usar um símbolo parecido, mas é lambda, tá? Então, embaixo é o operador lambda. Beleza. Então,
Cadê? Continuando aqui, né? Chamado de forma simplética e equipado com o operador de Poisson. Esse operador lambda nossa aqui é o operador de Poisson. Tal que, para funções complexas suaves, f e g, nós temos aí um mapa, né? A nossa biforma ela vai servir como um mapa para a gente chegar nos parênteses de Poisson. Onde o parêntese de Poisson está definido dessa forma aí, que você está vendo entre chaves, né? Segunda equação. Beleza. Eu tô... Os campos vetoriais F e G, eles vão ser denotados dessa forma que você está vendo aí no final do slide. Né? É basicamente a notação que a gente vai usar. Para associar o espaço de Hilbert ao espaço de fase gama, considere o conjunto de funções de quadrado integrável φ em gama, tal que a nossa integral aí do conjugado complexo de φ e do φ no espaço de fase, já ainda aqui dp, ela vai ser limitada, né? Ela não vai explodir. Beleza. Onde o nosso campo φ, né? Ele vai ser representado já aí no espaço de fase, em Q e P, né? E vai ser escrito com a ajuda da relação de completeza, que é essa segunda integral que está aí na tela, né? Aqui, o nosso Bra vai ser o dual do Φ, da mesma forma que a gente tem na notação de Heisenberg, né? Na notação de Dirac, desculpa. Oi? Vamos lá, desculpa, gente. Eu estou tendo barulho aqui fora, aí não dá para vocês ouvirem também. Tá tendo obra aqui. Aí, de vez em quando, eu estou me perdendo. Vamos lá, né? O espaço de Hilbert simplético, ele vai ser denotado dessa forma aí, ó, o H estilizado, né, de gama. Considere a transformação unitária, U. Essa transformação unitária, ela é um automorfismo, ela vai levar um espaço de Hilbert simplético nele mesmo, né, em um espaço de Hilbert simplético, tal que o produto interno definido ali nesse espaço, ele vai ser invariante, né? E usando o operador de Poisson, lambda, nós definimos um mapa, e esse mapa aí definido por meio dessa exponencial, ele já é o nosso produto estrela, né? Então, como é que é o nome? Ele vai levar o produto cartesiano aí de dois espaços simpléticos e um espaço simplético, né? Beleza, aqui está uma demonstração aí do produto estrela, nessa primeira equação, ele vai ficar denotado dessa forma. Você tem duas funções f e g, né? Já no espaço de fase, e o produto estrela aí aberto na primeira equação, considerando o h cortado igual a 1. A gente está levando as constantes iguais a 1. Os geradores U, eles podem ser introduzidos pelos seguintes operadores. Estrela, né? Aqui a gente tem um operador F, que é F chapéu. Ele pode ser denotado aí, por uma função equivalente no espaço de fase, essa função de P e Q, né? Embutida do produto estrela. Para construir a representação da álgebra de Poincaré nesse espaço de Hilbert simplético, né, nós vamos definir os seguintes operadores. O operador P, né, já no espaço de fase, aí, o operador momento, né, e o operador Q, que é o nosso operador posição, aí também no espaço de fase. Por fim, a gente tem o nosso operador M, esse operador M NIMI, ele é o nosso operador momento angular já embutido do boost. O boost é a nossa transformação de Lorentz, né? Beleza. Os geradores dessa álgebra, eles vão ser o nosso operador de momento angular e o nosso operador momento, né? Aqui, os geradores, eles seguem a seguinte relação de comutação, né? Então, a gente tem aí a primeira equação, a relação de comutação dos operadores momento, né, embutidos do boost. Segunda equação, você tem a relação de comutação do operador momento com o operador momento angular. Aliás, na primeira é momento angular embutido do boost. Terceira equação,
a comutação dos operadores de momento, né, que são os únicos que comutam aí no caso. Por fim, a gente tem a nossa relação de Heisenberg, o princípio de incerteza, né, dada aí pelo comutador do operador de momento e posição. Nós também podemos definir um comutador por meio do produto estrela. Esse comutador a gente vai chamar de comutador de Moyle, tá? Então ele está definido aí dessa forma, um comutador no lugar do produto usual, a gente está usando aqui o produto estrela. Eu resolvi colocar isso daqui porque a gente vai usar essa ferramenta lá na frente. Bom, o invariante de Casimir dessa álgebra é p quadrado, né? E ele leva a nossa equação de Klein-Gordon aí, né? Essa equação de Klein-Gordon, você abrindo já o operador P do espaço de fase por meio do produto estrela, ele vai ficar da forma dessa segunda equação que você tem aí. Aqui está separado já, né, a parte de frequência e tempo. É a parte que está do lado direito da equação, tá? Essa equação e o seu complexo conjugado podem ser obtidos através da densidade lagrangiana, né? A nossa densidade lagrangiana está aí, essa primeira equação, lembrando que a nossa derivada é em função da posição, né? A associação com o formalismo de Wigner é dado por meio do produto estrela do nosso sistema com o conjugado complexo do nosso sistema, que você tem aí psi, estrela, psi adaga, né? Essa daí já é a nossa função de Wigner, né? A equação de spin meio, ela é representada de maneira similar à equação de Dirac, mas aqui você já tem uma equação de Dirac já no espaço de fase. Por isso que você tem aí junto de P o operador, o produto estrela aí, né? Ou seja, esse P estrela é o nosso operador momento. A associação com o formalismo de Wigner, como a gente viu no slide anterior aí, né, vai ser dado por essa equação aí, ó. Só fazendo uma ressalva aqui, esse psi barra, ele é o psi já embutido ali da matriz de Dirac, né? Beleza. A construção da representação simplética de spin 1, não, beleza, aí aqui a gente vai começar a nossa representação simplética para spin 1, né? A gente já terminou aqui a nossa revisão ali, uma revisão rápida ali da mecânica quântica simplética, e a gente vai usar essa mecânica quântica simplética junto com teoria de calibres para poder fazer a representação de uma partícula de spin 1, né? Então, a transformação do campo via grupo spin, ou via grupo U1, ela vai ser dada dessa forma que você está vendo aí, essa mudança de fase, né? Onde esse lambda que você está vendo aí na exponencial é a fase. A transformação infinitesimal vai ficar dessa forma que você está vendo aí no final do slide, né? Esse trabalho, o trabalho que eu usei aqui para fazer essa parte de spin 1, é esse trabalho do professor Rony, né? Rony Amorim, e companhia aí, que está no rodapé da página, tá? Continuando aqui, a nossa equação de Dirac, né, aquela equação de Dirac que a gente viu ali atrás, para spin meio, ela não é mais invariante sobre transformação de calibre, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um campo auxiliar, um quadrivator auxiliar AMI, né? E a gente vai ver que ele se transforma via calibre dessa forma que está colocada aí no slide, né? Então, a gente vai tomar uma derivada covariante, DMI, né? A nossa derivada covariante aí, ela já está calibrada, né? Vamos dizer assim. E a gente vai reescrever a nossa equação de Dirac, só que agora por meio da derivada covariante. Aí, essa segunda equação, ó, essa equação que você tem aí no final do slide, já é a nossa equação de Dirac, né? Mas ela agora já invariante sobre calibre. Beleza. Agora a gente pode construir o nosso tensor de campo de força, né, de AMI, no espaço de fase. E a gente vai construir isso assim. A gente vai fazer um comutador, a primeira linha que você tem aí, né? A gente vai fazer aí o comutador das derivadas covariantes, né?
mas só que esse comutador que a gente vai usar vai ser o comutador de Moyle, aquele comutador já embutido do produto estrela, né? A partir disso, a gente vai chegar na nossa equação de campo. A nossa equação de campo está aí no final do slide. Ela já é a equação de campo já, como que eu posso dizer? Já invariante sobre calibre, né? Essas equações aí, elas já são, elas já representam aí as equações de Maxwell no espaço de fase, né? E trazem a representação simplética de spin 1, né? Aqui a gente tem a Lagrangiana, né? Desse campo. Essa Lagrangiana já também invariante sobre transformação de calibre. Você pode ver que já tem a contribuição do campo aí no segundo termo, depois da igualdade aí. Beleza. Então agora a gente vai fazer, semelhante àquilo que foi feito para spin 1, a gente vai fazer aqui agora para spin 2, né? Aqui, lembrando que a gente quer trabalhar especificamente com a partícula de spin 2, massa nula, né? Então, via calibre, a gente vai ter uma transformação semelhante, lembrando que aqui não é mais grupo 1, né? Como tinha sido feito para spin 1. E, portanto, para garantir a invariância sobre calibre, a gente vai partir de equações aqui semelhantes ao que foi feito em spin 1. A gente vai fazer o comutador da derivada covariante, né? E chegar na nossa equação de campo. Aqui, eu acho que é bom fazer uma ressalva. Geometricamente, o nosso quadro vetor A de Q, ele é a conexão métrica. Ele é literalmente o nosso símbolo de Christoffel, né? Que é o campo de calibre. Enquanto nosso F', ele é a curvatura, que é o campo de força. De onde que eu tirei isso daí? Tá nessa referência aí, esse livro do Lan. É um livro bastante assim bacana, tratando sobre geometria e mecânica quântica, né? Ele tem um capítulo bacana tratando sobre isso. Aí dá para olhar, para ver mais sobre isso nessa referência aí. Tá, aqui é necessário definir uma conexão no espaço de fase. Se você observar, eu falei que geometricamente o nosso quadrivetor A de Q é conexão métrica. Então ali eu estou falando de uma conexão que depende basicamente da posição, né? Só que aí, para a gente poder fazer o nosso trabalho, e a gente quer fazer ele no espaço de fase, a gente tem que definir uma conexão em termos de posição e momento, em termos de P e Q, do espaço de fase já. A gente escolheu aqui representar a nossa conexão, a Mi, de forma que você tem ali, no lugar das derivadas, a gente tem o operador momento, né? Então você tem ainda uma métrica, a sua métrica G', dependendo basicamente da posição, e você tem ali o operador momento no lugar das derivadas, né? Beleza. Aqui só relembrando aqui a nossa definição do operador momento no espaço de fases, né? No finalzinho do slide. Então, a gente abrindo ali o nosso produto estrela, a gente vai chegar nessa primeira equação que a gente tem aí. Essa primeira equação, ela mostra já uma conexão em termos de P e Q, uma conexão no espaço de fase, né? E na segunda parte na segunda parte da equação aí, você tem dois termos. O primeiro termo é um termo no espaço de fase, de P e Q, e o segundo termo, menos IH cortado, gama mi sobre 2, né? É um termo que depende basicamente da posição. Esse gama mi que você tem aí, ele é uma conexão métrica, né? Beleza. Continuando aqui, trabalhando o primeiro termo da equação ali, né? A gente vai chegar nessa segunda equação. Essa segunda equação aí já é a nossa conexão no espaço de fase, em termos de P e Q. Aqui a gente já tem uma correção de potencial que não aparece quando a gente não faz no espaço de fase. Então, assim, a equação feita no espaço de fase, você tem na segunda equação aí, né? Você tem esse menos Pmi, né? Que ele não aparece no caso clássico. Aliás, o clássico que a gente tem é o gama mi, né? Beleza. Portanto, a função de Wigner do graviton interagindo com a matéria, ele vai ficar dessa forma que você está vendo aí. Você tem o campo AMI, né, que é a nossa conexão no espaço de fase, produto estrela,
e o conjugado complexo do nosso campo, AMI. A derivada covariante, eu achei importante colocar aí só para a gente ver como fica, para a gente poder trabalhar o campo lá na frente, né? Então, a nossa derivada covariante aí em termos de P e Q, né? Já com calibre. O campo encontrado, análogo ao campo clássico, vai ser esse campo da primeira equação que você está vendo aí. Ele é bastante semelhante ao nosso tensor de Hit. É por causa da escolha que a gente fez para contrair a conexão, né? O que é interessante é que quando a gente lineariza esse campo aqui, você tem esse campo da segunda equação, esse F estilizado mini, né? Esse campo da segunda equação, ele já é a nossa equação de Weinberg, né? Só que aqui ele está escrito em termos da conexão. Se você pegar aqui e abrir a sua conexão em termos da métrica, né? Você tem exatamente a equação de Weinberg, que está aí nas referências também, né? Equação de Weinberg para partículas de spin 2 e massa nula, né? Então, aqui já é uma coisa interessante. Você tem basicamente o mesmo campo que já se conhece, mas só que aqui a gente já obteve aqui no slide anterior uma correção, né, por meio, uma correção para o nosso campo AMI, né? Beleza. Continuando aqui, a função de Wigner do campo clássico, né, ela vai ser essa da primeira equação que você está vendo aí, né? Essa função de Wigner aqui, que a gente identifica naquela figura que eu coloquei lá atrás do espaço de fase, né? Das ondas gravitacionais no espaço de fase. Beleza. A lagrangiana do campo é essa lagrangiana que está aí, a segunda equação, né? Lembrando aqui que R é o escalar de e G é o determinante da métrica. Bom, aqui a gente vai para as conclusões, né? Então, eu vou basicamente ler aqui as conclusões. A mecânica quântica no espaço de fase facilita correções de potenciais e ajuda a evidenciá-las nas análises experimentais. Para um campo de spin 2 não massivo, foi realizado o calibre no espaço de fase e corrigido o potencial do gráfito interagente com a matéria. Feito o calibre, o campo foi corrigido e foi obtida a lagrangiana. Uma vez corrigido, o campo foi linearizado, levando à equação de Weinberg, e as funções de Wigner foram definidas para os casos das ondas gravitacionais. Da mesma maneira, foi definida a função de Wigner para o potencial do gráfiton interagente com a matéria. Então, é isso. Obrigado a todos.